Boa noite. A humanidade agora está enfrentando uma crise global. Talvez a maior crise da nossa geração. As decisões tomadas pelas pessoas e pelos governos nas próximas semanas provavelmente moldarão o mundo nos próximos anos. Muitas medidas de emergência de curto prazo se tornaram elemento da vida. Essa é a natureza das emergências. Elas avançam rapidamente nos processos históricos. As decisões, que em tempos normais podem levar anos para a liberação, são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque o risco de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. Veja agora como é o nosso sistema imunológico e como as vacinas podem nos ajudar. Quando um agente patogênico como um vírus ou uma bactéria entra no corpo, se multiplicam e atacam as células provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação. Usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para o ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Agora você verá imagens de Curitiba. Vários locais vazios, Rua 15, Largo da Ordem, também no calçadão onde fica o bondinho, estações tubo, terminais de ônibus, tudo praticamente vazio. Agora você verá também um condomínio aqui em Curitiba que tem muitos moradores e que está sendo um exemplo. As pessoas realmente levam a sério e só saem de casa realmente se for necessário. Confira. Condomínio em Curitiba, com mais de 2.100 moradores, leva a sério as regras e ficam em isolamento social, para evitar que o coronavírus se espalhe cada vez mais. E em casos de surgir vários contaminados, estão assim ajudando que o SUS, Sistema Único de Saúde, não fique superlotado e faltem respiradores. Termina aqui o Jornal HWM. Um ótimo fim de semana para vocês.